Oi, bom dia. Nós vamos estar mais uma vez cultuando a Deus, conversando a respeito da Bíblia, a respeito da palavra do Senhor, tá bom? A gente vai estar conhecendo, conversando, ampliando, digamos, a nossa visão a respeito dessa revelação de Deus que a Bíblia, dentro dos limites, né, de quem escreve, de quem escreveu, busca mostrar. A Bíblia busca mostrar essa revelação de Deus, né, e, claro, como foi escrita por homens, e Deus respeita a individualidade das pessoas. Então, nós temos aí a experiência bem limitada, não é? Bem cheia de dificuldades para compreender a infinitude dessa revelação de Deus. Vamos ver aqui no texto bíblico. Vamos ver aqui, né? Deixa eu só tentar ver aqui se eu amenizo o que eu estou vendo aqui na imagem, né, do que nós estamos fazendo. Definir. Então não seria aqui. Deixa eu ver se é o outro. Só arrumando um pouquinho aqui a imagem, tá? Não consegui. Não consegui. O que é que tem mais aqui para descobrir? Deixa eu ver. O filtro, né? Esse filtro. Similaridade, suavidade. Deixa eu ver aqui. Não é aqui. Não é aqui. Eu vou consertar. Não é aqui. Antes estava ótimo, estava maravilhoso. Pronto, acho que seria isso aqui. Vamos ver? Parece que ajudou um pouquinho. Muito bem, então vamos ao que o texto bíblico nos fala, né? Salmo 119, versículo 140. A Bíblia diz assim: a tua palavra é fiel a toda prova. Por isso o teu servo, no caso ele está falando dele, né, o salmista, por isso o teu servo a ama. Na paráfrase terapêutica, a gente tem o seguinte: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem nos feito perceber, desfrutar e nos alegrar com a sua palavra. É Ele que tem nos levado a perceber, desfrutar e a nos alegrar com a sua palavra, como fiel a toda prova. Então, isso leva a uma certa tranquilidade e uma boa vivência nossa com a palavra do Senhor. Por causa disto é que temos amado cada vez mais a Ele e a esta sua palavra
e toda a sua revelação eterna de seu infinito amor. Então, ele nos faz perceber a grandiosidade da sua palavra, a importância dela, o significado dela, o que ela busca, né? Atuar em nosso favor, apesar de todos os limites que ela tem, tá? E é ele que opera isso em nós para que possamos desfrutar ao máximo, não é? Dessa marca, dessa coisa que é agradável espiritualmente a nós, não é? E a nossa vida. Muito bem, diante disso é que o nosso culto é saber mais sobre a revelação divina, não é? Conhecer melhor essa revelação divina. E aí a gente está se prendendo ao seguinte, lá em 2 Coríntios 3,6, diz que a letra mata e o espírito vivifica. Na semana passada, a gente conversou sobre a letra mata, tá? Essa parte humana do texto bíblico, essa parte limitada do texto bíblico, ela mata. Mata no sentido de ela termina prejudicando a gente a entender melhor a palavra, a revelação de Deus. Tá? Ela atrapalha bastante, esse é o sentido. E por causa disso, a gente perde muito, as pessoas perdem muito, o mundo perde muito e Deus, no seu projeto de salvação, perde muito. Porém, né, já que Deus não obriga ninguém a nada e Deus não intervém de uma maneira direta, como até gostaríamos, né, que ele fizesse isso nos outros, não na gente, né? Então, por causa disso, ele termina usando dessa palavra, dessa Bíblia, né, aquilo que é realmente positivo, aquilo que esteja mais ligado à vontade dele. E aí ele usa o Espírito Santo para que a gente possa fazer o discernimento, tá? A gente vai ver um pouquinho disso aí na frente, daqui a pouquinho. Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, é essa parte que é a divina no texto bíblico. Esta é a que coincide com Jesus, coincide com o ensino de Jesus. É o que Jesus concorda, né? Lembra da pergunta que a gente sempre lembra? Né? Perguntar a Jesus, Senhor, tu mandastes ou mandarias, né, Moisés fazer isso ou aquilo, Davi fazer isso ou aquilo, o Senhor mandaria os profetas falarem isso ou aquilo? Então, é essa concordância de Jesus que vai fazer a gente identificar o que seja a palavra de Deus ou não, tá? Então, assim, dentro desse interesse de conhecer o Espírito, não é? A gente viu ontem que o Espírito da letra é a própria revelação divina. E hoje a gente fala o seguinte, assim, a Bíblia é a palavra de Deus com limites humanos. Não há mal nenhum de pensar nisso. Tá? Essa ideia de a Bíblia é um livro sobrenatural, que a Bíblia é um livro que desceu, foi um contato direto do céu para... Não, isso aí a gente não pode cair nessa fantasia, porque a Bíblia também nem precisa disso. Tá? A Bíblia não precisa dessa coisa mágica, mística, para poder ela ter a autoridade, o valor que ela tem. Tá bom? Não podemos cair nisso. Isso é coisa de uma religião infantil. A religião infantil precisa desse tipo de argumento. O cristianismo não precisa, porque a verdade dele, né, desse cristianismo, não é que a Bíblia é um livro, né, sobrenatural, mas é que Jesus é o Filho de Deus que encarnou-se, tornou-se homem, morreu na cruz e assumiu os pecados de todas as pessoas que passariam ou que passaram pelo novo nascimento. É isso que interessa no cristianismo, tá? Então, assim, a Bíblia é a palavra de Deus com limites humanos, né? Por isso ela tem contradições. Ela tem contradições, informações truncadas, desinformações. Ela tem tudo isso, né? Por exemplo, há um texto na Bíblia que diz que Satanás orientou Davi a desobedecer a Deus.
né? E há um outro texto que diz que não foi Satanás, que foi um espírito mau da parte de Deus. Ora, mas como é que Deus, né, ia mandar um espírito mau para Davi desobedecer a Deus? Entendeu? Então, essa é uma divergência séria, não é uma coisa simples, é muito séria. Só que precisamos entender que cada um foi escrito num momento diferente, não só da história de Israel, mas na teologia judaica. Tá? A gente precisa entender isso. Vamos ver outras contradições sérias, né? outras maneiras sérias que ocorrem no texto bíblico. Tudo isso por causa desses limites humanos, né? A informação ou a desinformação que cada um recebeu, tá? Para poder colocar no texto. Que o objetivo não é aquilo é apenas um instrumento, é um argumento que é usado para uma verdade que o escritor quer mencionar. Então, por isso ela tem contradições, informações truncadas e etc. Tá? Coisas sérias, não é coisa simples, são coisas sérias, são ensinos sérios. Tá? Isso não invalida a sua importância, basta sabermos o seguinte, veja só, alguns exemplos. Abraão, pai da fé, mentiu para livrar-se, não é, de uma situação lá com Sara. Mentiu, não sei se foi Abraão ou se foi Isaac, que mentiram 2 vezes, acho que foi Abraão, 2 vezes, em 2 situações diferentes sobre Sara. Tá bom? Pai da fé. Fé é descansar, é confiar de que Deus, né, vai saber cuidar de tudo. Então, isso é fé. O pai da fé, o texto bíblico coloca como mentiroso, né? Ele mentiu. Né? Não, foi uma meia-verdade, porque ela era meia-irmã. Não, a intenção dele era mentir mesmo. Era dizer, não, ela não é minha esposa. Essa foi a intenção dele, para livrar a pele dele. Né? Isso é mentira. Né? Pode ser uma meia-verdade, mas a intenção era mentir, e ele mentiu 2 vezes. Ok? Mas isso está lá, mas a gente tem o discernimento de que isso não serve para nosso exemplo. Olha que coisa linda, né? Está no texto bíblico, mas a gente sabe que aquilo não é exemplo para a gente. Não precisamos, nem devemos seguir aquela prática do pai da fé. Então, esse que é o discernimento do texto bíblico. Está lá, ocorreu com alguém importante na relação com Deus, mas a gente entende que isso não serve para o nosso exemplo. Né? Também tem o fato de Jacó ser desonesto. Jacó, o nome de Jacó, né, tinha a ideia de enganador. Por causa da experiência do nascimento dele, então ele assumiu esse nome, foi dado a ele esse nome, enganador. Tá? E o texto bíblico coloca como se Deus usou esses enganos dele para atuar. Olha que falha terrível, né, de Moisés. Né? Foi colocado que o engano que ele promoveu, mesmo que ele não tivesse conseguido, ou se foi uma coisa natural, mas a Bíblia coloca como ele buscando enganar, né, tanto o irmão quanto o sogro. Né? Ele era dele o querer enganar as pessoas. E a Bíblia até dá a entender, pela visão de Moisés, que Deus usou isso como benefício. Quando, na verdade, isso, se você pergunta isso a Jesus, ele vai dizer não. Deus não usa esse tipo de coisa. Deus não aprova. Deus não quer. Né? Isso não faz bem aos propósitos, aos planos de Deus. É só perguntar a Jesus, não a Moisés e a teologia fraca dele, mas perguntar a Jesus. Né? E aí a gente vai saber se aquilo que Jacó fez e está no texto, se aquilo é de Deus ou se aquilo é a letra, é do entendimento de Moisés. Tá certo? Outro exemplo que tem aqui é o Isaac, como eu disse, Isaac mentiu por causa de Rebeca também, né? E é colocado no texto como se aquilo fosse algo proveitoso para os planos de Deus. Na verdade, Deus não abençoa, não usa aquilo. Deus não precisa daquilo.
tá? Deus é sábio e poderoso e sabe perfeitamente, ele é onisciente, ele sabe perfeitamente chegar aos seus propósitos apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos impedimentos, apesar de tudo que a gente cria de dificuldade, para que ele chegue realmente ao que ele pretende, tá bom? Então é isso, não é, que a gente lembra de que o Espírito é que vivifica, né, nessa relação com a palavra de Deus. Apesar dos homens, apesar dos erros, o Espírito tem nos dado uma visão do que realmente é agradável a Deus, né? É dentro do propósito do Senhor Deus. Aqui está falando sobre o culto a Deus, né? O segundo momento, sobre o culto a Deus. E aqui lembra a importância das ONGs, né? Então, enquanto a gente está no blá blá blá, né? Ó Deus, eu te amo, ó Deus, tu és maravilhoso, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, me abençoa, ó Deus, essas coisas todas, essa conversa repetitiva que a gente faz sempre, né? Tem um lado bom, a gente termina ganhando, né? Mas enquanto a gente está nessa coisas que até, como eu já lembrei, como o pior dos piores, os generais de Hitler faziam muito bem. Então isso não, né? Então, mas na segunda-feira iam matar pessoas, perseguir pessoas, né? E às vezes nós achamos que podemos fazer o mesmo. Não. Se no domingo eu cultuei, então durante a semana eu estou liberado, eu não preciso, né? Realmente viver aquilo que eu cantei lá no culto do domingo. Enquanto a gente está nessa dúvida e nessa carnalidade, né, tem pessoas que estão realmente cultuando a Deus. Olha a diferença. Realmente cultuando a Deus, né? Usando o seu tempo, sua vida, suas habilidades, seu jeito para serem instrumentos para abençoar pessoas. Isso é o culto a Deus. Tá? Eu coloquei aqui assim, ó, são pessoas que se unem em torno de uma causa humanitária, pessoas que se doam para proteger e beneficiar carentes e desprotegidos da ganância do sistema diabólico que domina o mundo. São pessoas que abrem mão de muita coisa em suas vidas para se colocarem ao lado de quem está maltratado até pela religião, o próprio cristianismo e seus preconceitos e prepotências. Pessoas que buscam fazer aos outros o que gostariam que fizesse com elas. Esse é o culto a Deus. Às vezes são pessoas até que nem têm uma prática religiosa, mas estão se doando, estão sendo instrumento para levar bênçãos, proteção, amor, carinho, acolhimento, cuidados, né, a outras pessoas. Este é o culto a Deus. Entende? É isso que a gente tem chamado a atenção nesses momentos do nosso culto. O que é o verdadeiro culto a Deus? O blá, blá, blá não é o verdadeiro culto a Deus. O verdadeiro culto a Deus é servir, é ser bênção, é estar do lado de quem precisa, tá bom? É pagar um preço, né, para abençoar as pessoas que precisam, tá? Aqui está falando sobre a nova estratégia, né, da nossa programação, do nosso culto. Qual é? Aqui está. A realização do nosso culto é no Facebook, mas a permanência dessa gravação é lá no YouTube, certo? Então, como é que faz? Vai estar no Facebook, você tem lá, não é, a chamada, não é, mostrando, falando a respeito do culto. Você clica na imagem e aí essa imagem vai lhe levar lá para o YouTube, e lá então você vai fazer sua inscrição, se ainda não fez, né, lá no canal, e clicar lá no sininho. O sininho é uma maneira que o YouTube tem de sempre estar lhe lembrando, não é, de algumas dos vários vídeos e das várias atividades que estamos fazendo. Lembrando sempre, tudo que tiver de novo vai estar colocando à sua disposição. E neste culto, lá no YouTube, então você vai curtir, você vai comentar e você vai compartilhar. São maneiras que a plataforma quer que a gente faça para mostrar a ela
que que ela deve levar isso para mais pessoas, para que mais pessoas possam refletir, possam pensar, possam entender o que é realmente essa revelação de Deus e o que é que o verdadeiro cristianismo deve ter, deve ser, deve se comportar neste mundo, como luz e como sal. Tá bom? Então, é isso que a plataforma lá pede, tá? Para poder facilitar que muitas pessoas possam chegar e participar de alguma forma de tudo isso. Vamos aqui então ao texto bíblico. O texto bíblico, nós estamos em João capítulo 5. Né? Esse capítulo começa com Jesus curando aquele paralítico lá no tanque de Betesda. E a partir disso, como João sempre faz, ao todo são 7 milagres que Jesus opera lá no Evangelho de João, e que João, a partir desses milagres, João coloca uma série de informações e uma série de ensinos de Jesus, mais ou menos dentro do mesmo tema, do mesmo assunto. Tá? Então, está aqui o versículo 32. Aí, continuando o que a gente leu ontem, ele coloca assim, outro, porque ele disse lá, olha, se 2 pessoas não falarem, usando a cultura apocalíptica, se 2 pessoas não falarem a mesma coisa, então vocês têm dificuldade de entender como verdade. Então, não somente eu falo a meu respeito, não somente eu, mas eu tenho outro que fala também. Aqui está. Outro é quem dá testemunho de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Né? E ele já está há mais tempo, inclusive, dando esse testemunho. Aí está o versículo 33. Vós mandastes mensageiro a João. Né? Vocês enviaram pessoas para ir perguntar. E João, e o evangelista João, né, ele vai mostrar isso, se não me engano, no capítulo 2 do Evangelho de João, ou é o capítulo 3, não estou me lembrando, é o capítulo 2, porque o capítulo 3 é sobre Nicodemos, né? Então eles mandam para saber lá de João, o que é que você tem a dizer a respeito de Jesus, né? Então vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade, deu testemunho de mim, tá? Ora, o que há nesse interesse de Jesus de que as pessoas reconheçam sua autoridade? O papel de Jesus, ele fala sempre, o meu papel, a minha função neste mundo não é julgar ou condenar. Né? Seria muito fácil botar a mão na cintura e dizer, olha, se vocês quiserem, me aceitem. Se não quiserem, é problema de vocês. Seria fácil. Né? E isso seria fácil se ele estivesse nesse mundo apenas por estar. Mas a Bíblia coloca que ele veio por amor. Então ele não veio condenar, ele não veio para julgar, ele veio salvar. E quando você ama e quer salvar, você não atira pedras, você estende a mão, você mostra carinho, você mostra respeito. Jesus tem um grande respeito pelo ser humano. Né? Jesus, que é o próprio Deus, criou o homem à sua imagem e semelhança. E criou com essa capacidade porque ele colocou no coração que quer respeitar cada um de nós do jeito que somos, do jeito que estamos. Claro que ele respeita e as consequências de cada coisa que somos ou fazemos ou pensamos, a gente vai sofrer as consequências, mas ele respeita. Ele me deu a condição de escolher entre o bem e o mal. Escolher, e ele respeita a minha escolha. Né? Então a mesma coisa, essa preocupação dele aqui, de mostrar, olha, já que vocês precisam de 2 para confirmarem, não é, a autoridade que eu estou dizendo que eu tenho, João já diz isso há muito tempo para vocês. Então, cabe a vocês aceitarem essa autoridade que eu tenho, porque 2 estão confirmando aquilo que eu estou dizendo. Entende? Então é essa a preocupação de Jesus. Não é uma questão de como a gente, né? Como a gente gostaria que fosse ou a gente pensa que fosse. Não, ele é poderoso, ele é o Senhor. Ele não tem que ficar se humilhando para o homem. Ele é ele.
Então, cada um é que se vire para se juntar. Não, não é assim, porque ele ama. E quando você ama, você deixa o ser Deus e desce ao encontro da pessoa amada. Você vai ao encontro dela. Esse é o amor de Deus. É isso que é a revelação de Deus. E aí, diz assim, quando Paulo colocou lá, ele falou da realidade, diz assim, ele se humilhou, realmente, né? Dentro de uma concepção humana, é uma humilhação, deixou ser Deus e veio juntar-se, veio estar com os homens. Isso é uma humilhação. Mas na concepção de Deus que ama, ele não consegue ver essa humilhação. Porque ama. Quando você ama, você faz coisas absurdas em relação à pessoa amada e você não sente que aquilo é sacrifício. Né? A mesma coisa Deus. Né? Isso invalida que foi uma humilhação? Não, foi uma humilhação sim. Agora, quem ama não sente, não vê, não entende que isso seja humilhação. E ele fez com prazer, fez com alegria, porque ele estava indo ao encontro de pessoas como eu e você, que ele ama, e ele ama intensamente, ele ama, eu gosto de usar a palavra, apesar que não tem o mesmo sentido, mas ele ama apaixonadamente, sabe aquela paixão grande, a ponto de dar a sua própria vida, se isso for necessário, para que a pessoa possa ser alcançada, salva, e possa desfrutar de tudo que ele pode oferecer? Isso ele fez. Entendeu? Ele fez. E é justamente por causa desse imenso amor, esse infinito amor que ele tem por mim, por você e por qualquer outra pessoa, né, na humanidade. Desde os que já nasceram, aos que já existem e aos que haverão de nascer. Deus sempre amou cada uma dessas pessoas de uma maneira exagerada aos nossos olhos, grande, infinita, eterna, um amor, né, muito extremo, tá? E a gente não pode perder isso de vista não, tá, queridos? Porque a gente tem a tendência de olhar Jesus, a olhar Deus, pelo nosso ponto de vista, e aí a gente perde muito com isso. Falando às lideranças, né? Aos líderes espirituais. Hoje é segunda-feira, então nós temos aqui Atos capítulo 6, que foi a instituição operada pelos apóstolos, né? De que houvesse uma liderança espiritual e uma liderança existencial. Tá? Se a liderança existencial atuar como espiritual, ela vai deixar, como é que diz? Vai deixar esqueci o termo, né? Ela vai, essa função existencial vai perder muito. E é essencial na vida de uma comunidade. Se o líder espiritual for atuar na questão existencial, o que é muito comum, porque na nossa concepção, né, nós temos uma concepção de que se eu pago, mas ninguém paga a um líder espiritual. Né? Você pega o seu dízimo, você entrega a uma comunidade para a glória de Deus, para a obra do Senhor, você entrega o seu dízimo e aquela comunidade pega aquele dízimo para o sustento, né, do seu líder espiritual. Isso é bíblico. Então, ele deve ser sustentado realmente. E não há nada de mal nisso. Tá? Isso é próprio. Quanto mais você entende a importância dele, né? Não dele a pessoa, mas da função dele, mais você vai ter prazer, né, de sustentar alguém assim. Tá? Quando você vê uma comunidade com a mão fechada, né, e não querendo, é porque ainda não chegou à maturidade de entender para aquela comunidade a importância do seu líder, não daquele líder, mas de um líder espiritual. Tá? De um líder espiritual. Então, quando você termina as comunidades pagando, né, é como se fosse um pagamento, né, um salário, né, que dá para o seu líder espiritual, para que ele faça o papel espiritual e o papel existencial. Aí os apóstolos reclamaram lá em Atos capítulo 6. Não, se vocês querem que a gente faça um trabalho espiritual adequado, correto, então a gente não pode se ocupar com as questões existenciais. É preciso que vocês levantem pessoas para isso. Tá?
Em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo aí tem outros momentos também no texto bíblico, mas Paulo aqui vai apresentar algumas características ideais para um líder espiritual, tá? Então, o versículo 13 diz, ele deve... Já vimos outras características que Paulo já mencionou nos versículos anteriores, mas no 13 ele diz que ele governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso aí é o versículo... Não é o 13, desculpe, é o versículo 4, tá? Versículo 4. No versículo... Cadê? No versículo 6, tem aqui, então, a 14ª característica que um líder espiritual deve ter. Que ele seja não neófito. O neófito não é aquela pessoa que é nova, não é essa a ideia. É a ideia de uma pessoa inexperiente. Tá? É alguém que pode ter toda a boa vontade do mundo, mas ele é inexperiente. Ele não tem a experiência, não é, de liderança e de conhecimento espiritual suficiente para ser um bom instrumento de bênção para aquela comunidade. Entendeu? Então, é por isso que esse líder não pode ser não pode ser um neófito, um novo, um inexperiente. Às vezes, eu já vi casos onde uma pessoa tomou uma decisão de vida cristã num ano, foi para o seminário de maneira imediata, o que não é muito ideal, né? Pode acontecer, né? Mas não é o ideal. E enquanto estava no seminário, que seria ali 4 ou 5 anos, ele estava sendo chamado para liderar uma igreja. Pronto, mais dificuldade ainda, né? É preciso que haja um aprendizado mais característico, né, para esse líder, né, até na visão, conhecendo, observando outros líderes. Tá? Muito bem, esse é o versículo 14. O que é que ele diz? Que seja não neófito. Para que não se ensoberbeça. Essa é uma característica também do neófito. Apesar que tem muitos, né, que não são mais neófitos, mas ainda se ensoberbecem, né? E venha cair na condenação do diabo. Isso aqui é um linguajar de Paulo, né? Essa coisa de venha cair na condenação do diabo. Isso é uma linguagem que ele está usando, pode ser que seja alguma coisa ligada ao local para onde ele está escrevendo e ele está aproveitando essa linguagem. Mas não é esse o sentido, né? Lembrando que por mais experiente que você seja como líder espiritual, por mais tempo que você tenha, quem realmente, graças a Deus, quem realmente faz a obra é o Espírito de Deus, tá? Não é a perspicácia do líder espiritual, não é a sabedoria. Lembrando que quem convence o homem é o Espírito, quem converte o homem é o Espírito, e quem santifica o homem é o Espírito, não é o líder espiritual experiente, né, que tem uma palavra dura ou que tem uma palavra disciplinar muito grande, cheio de regras. Não é nada disso, isso é tolice. Aliás, quanto mais ele age dessa forma, mais ele maqueia, né, a verdadeira situação do seu rebanho. Tá? É preciso que ele dê espaço para as pessoas serem o que elas são. Porque é assim que elas descobrem quem são e elas podem crescer. Agora, se ele coloca aquela coisa bem trancada, bem fechada, cheia de regras, o que é que vai ocorrer? Todo mundo vai procurar fazer aquilo e ninguém vai descobrir que realmente em que situação está. E há muitos casos desses que o próprio joio se ajusta a esses comportamentos e passa a pensar que seja um salvo também. Entende? É um perigo muito grande quando a gente quer substituir o Espírito Santo no convencimento, na conversão e na santificação. Tá? Então, que seja não neófito, não é, o líder espiritual de qualquer comunidade. Na declaração doutrinária, né, tem aqui o seguinte,
Em sua triunidade, a informação sobre o Deus único, tá? Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Então, a ideia que está aqui é que Deus é único e esse Deus único são três pessoas distintas, mas é um único Deus, tá? O fato de a gente não entender sobre isso não impede que isso seja realidade, tá bom? Então, é um único Deus que se manifestaria, ele tem poder para se manifestar de 300 maneiras diferentes. Tá? Ele é poderoso, ele é o Senhor, ele sabe tudo, né? Ele sabe como fazer isso, né? Mas dentro dessa declaração, então ele se apresenta apenas como três pessoas distintas, né? Porém tendo a mesma essência. Um é o outro, tá bom? Só que são uma maneira boa de se explicar isso é a ideia de que uma só pessoa, por exemplo, eu sou ao mesmo tempo pai, pastor e o que mais? Pai, pastor e amigo, digamos assim. Há determinados momentos que eu estou atuando como amigo. Há determinados momentos que eu estou atuando como pastor. E há determinados momentos que eu estou atuando como pai. Certo? Então, uma só pessoa, três funções. Claro que eu tenho outras funções também, mas é só para ilustrar. É a mesma pessoa. Só que no caso de Deus é um pouco maior isso. É a mesma essência, porém são três pessoas distintas, né? A busca de uma distinção entre o Espírito e o Filho e desses dois em relação ao próprio Deus Pai, tá? Mas muito bem, mas tem alguns destaques que eu queria chamar a atenção aqui sobre isto. Então, os destaques são os seguintes. Veja só. Primeiro, triunidade, não. É o que eu coloco. Triunidade, três, não. Mas multiunidade. Multiunidade, né? Ou unidade perfeita, infinita, completa. Tão eterno que parece ser muitos. Isso eu aprendi num curso que eu fiz de hebraico, ouvindo a professora e ela explicando que na visão dos judeus, né, dos hebreus, sempre, de que quando diz façamos o homem, lá no Gênesis, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é a ideia de um Deus tão grande, tão poderoso, tão completo, tão perfeito, que ele era como que mais de um. Era plural, né? Então, triunidade não, mas multiunidade. Ou seja, mais de três, tá? Eu vou colocar aqui por que isso. Ele se revela três, né, como é colocado na declaração, ou permite ser entendido como três? É a questão, né? Ele só se revela como três, ou ele permite que o cristianismo o veja como três? Tá? E em outras religiões, ele permite ser visto quantos? Ok? Quantos? Né? Foi compreendido no Antigo Testamento como anjo do Senhor. Tem lá o texto com o próprio Jacó, com o próprio Abraão, né? O chamado anjo do Senhor, né? Vem três anjos em direção. Anjos aí são mensageiros, tá? Não precisa ficar pensando em homens de asa, não. Três mensageiros chegam e Abraão compreende que vem da parte de Deus, né? Segundo o entendimento de Moisés. Ele compreende que são três. E ele começa a conversar com um deles como sendo o próprio Deus, é chamado de o anjo do Senhor. E ele vai conversar, ele vai discutir, ele vai argumentar com aquele anjo como sendo o próprio Deus. O texto está lá, você pode dar uma olhada. Né? Então, Deus se manifestou ali como sendo um daqueles anjos. O texto bíblico dá a entender que sim, não é? E é sim ou não? Qual o problema de Deus ter se manifestado como um anjo? Nenhum.
Nenhum, né? Ora, mas não foi nem pai, nem filho, nem espírito. Era um anjo do Senhor, né? Ah, podia ser Jesus? Podia, mas Deus não é o único e ele se manifesta, né? Nós é que identificamos aquele que morreu na cruz. Não, quando ele morreu na cruz, ele era Jesus. Quando ele está trabalhando no coração das pessoas para convencer, converter e santificar, é outro, é o Espírito. E quando ele é o Deus que é ofendido, mas que ama e que quer o melhor para todo mundo, esse é o Pai. A gente não coloca essa característica, né? Aproveitando a cultura apocalíptica, né? Então, agora em outras religiões, por exemplo, na religião de Melquisedeque, né? Que Melquisedeque foi encontrado por Abraão e foi entendido como sendo sacerdote do Deus Altíssimo. E não era do judaísmo, né? Era da época de Abraão. A religião de Melquisedeque já era de Deus. Quantos eles entendiam ali quantos Deus se manifestava de quantas maneiras? Entende? Então dá para você, em vez de você ficar julgando e condenando algumas religiões que tem aí, que acreditam em vários deuses, né? Digamos, vamos dar aqui só um exemplo, tá? Não vai especular muita coisa, não. Mas digamos que na Índia, onde acreditam em muitos deuses, né? Digamos que, e eu não duvido que seja, porque Deus sabe como trabalha com gente igual a nós, e os erros que tem lá também tem em nós, né? O fundador daquela religião também entendeu a revelação de Deus diferente, a mesma coisa Moisés também fez, e chegamos a ser o que somos, e assim por diante, né? Mas digamos que aqueles vários deuses são ideias que as pessoas desenvolveram de que Deus se revela, o Deus único se revela daquelas várias maneiras. E aí? Né? É você que vai impedir isso, porque você não consegue entender, não consegue compreender isso? E outra coisa, não é nem problema meu nem seu, é problema do próprio Deus, que ama e que sabe como lidar com esses limites deles e nosso. Né? Deles e nosso. E de outras tantas religiões que tem por aí. Tá bom? Então, ele se revela três, ou ele permite que seja entendido como três, né? No Novo Testamento. Pai, Filho e Espírito Santo é usando Filho do Homem, né? Que é também uma expressão do judaísmo, né? Uma expressão apocalíptica lá de Ezequiel, no Antigo Testamento, onde o Filho do Homem é agora usado como sendo esse Jesus, para que o povo de Israel pudesse entender que aquele era o Messias prometido por Deus. O que não adiantou muito, né? Houve muitos judeus salvos, mas proporcionalmente há muito mais gentios alcançados pela misericórdia de Deus através de Jesus do que proporcionalmente do que judeus, não é? Dessa nação, não é? De onde Jesus veio e nasceu para este mundo. Tá bom? Então essa é a declaração sobre, né, a sua triunidade ou a sua multiunidade, né, que a gente tem que repensar sobre isso, tá? E não fazer essa fechada, né, como se fôssemos os exclusivos neste mundo. Deus é muito maior do que a gente e do que os nossos preconceitos, tá? Vamos aqui para o Facebook. Vamos ver o que é que o Facebook tem, né? Tem para nós nessa oportunidade. Cadê o Facebook? Deixa eu colocar aqui. Pronto, aqui está o Facebook. Deixa eu colocar aqui deste lado, para eu olhar para o lado certo. Aqui tem, né, já o bom dia da irmã Ivete, da irmã Maria Arideia, né? Está aqui. Então, prazer, né? Prazer em estar com vocês. Aqui tem sobre o dia de hoje, dia 20 de dezembro. Esse é o mês de dezembro, é o mês vermelho e é o mês laranja. A gente já conversou sobre isso, tá? Hoje é o dia do mecânico, é o dia do vizinho solidário, é o dia da bondade,
Hoje, 20 de dezembro. É o dia da Feira Livre lá em Sergipe. E é o dia da cultura popular na Paraíba. É o dia nacional da sangria. Dia sul-americano da permanente luta de classes sociais, tá? É o dia mundial das tribos germânicas. É o dia internacional da solidariedade humana, tá? Aqui tem, aqui no Facebook tem esse link que leva lá para o Wikipédia e a gente vai conhecer mais sobre esse dia, pessoas que nasceram, pessoas que morreram, eventos que aconteceram, muita informação boa de coisas que aconteceram nesse dia. Para fazer a vida melhor, tem aqui algumas orientações interessantes. A primeira, saiba guardar segredos. É a primeira orientação. Segunda, tire muitas fotografias. E hoje está fácil, né? Talvez quando foi escrito isso aqui, foi dada essa orientação, talvez nem existisse tanta facilidade em tirar fotografia. Hoje tem, né? Duas coisas boas. Uma, máquinas maravilhosas para tirar fotografia e locais, né? Lá na nuvem para colocar tantas fotografias você queira. Então, tá maravilhoso, né? A posteridade está muito bem servida para a nossa época. Terceiro, o que se vai falar de alguém deve passar por 4 peneiras. São 4 peneiras. Se é verdade confirmada, se é necessário para o bem geral, se é edificante para quem ouve e se é o ouvinte certo para ajudar o outro. Se aquela pessoa que você vai falar é alguém que vai ajudar quem precisa com aquela informação que você vai dar, né? Porque dar para a pessoa errada também termina sendo prejudicial. 4. Com o tempo, percebemos que para sermos felizes não precisamos necessariamente de muitas pessoas, mas das que nos querem ver muito felizes. A 5ª diz, nunca recuse biscoito caseiros. A 6ª diz, seja modesto, muito foi feito antes de você. 7º, não espere felicidade do dinheiro. E, por fim, Jesus, Mateus 5,12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tá? Aqui está o culto ontem, o culto do nosso... O vídeo do nosso culto aqui em família, não é? Quando nós estivemos conversando sobre um tema também muito importante, muito interessante, que é a vida eterna aqui neste mundo. Começa aqui. Foi excelente o encontro e tivemos depois as opiniões de cada um daqueles que participaram, né, deste culto. Aqui tem um banner informando toda religião do mundo sempre foi formado por 2 mentes, muito distintas entre elas. O joio, a mente joio e a mente trigo, né? E Deus ama igualmente a cada um desses, né, a cada uma dessas mentes, e apesar do prejuízo que uma dá mais do que a outra mente. Aqui está o culto de ontem pela manhã, o culto matutino de ontem pela manhã, tá bom? Inclusive, enquanto estava disponível no Facebook, o culto foi curtido, aqui, o culto foi curtido pelas seguintes pessoas, por Valmiro Lisboa, Evaneildo Farias, Maria Arideia, Ivete Espíndola e Lane Carvalho. Então, essas pessoas queridas, né, curtiram o culto de ontem enquanto estava disponível no Facebook.
Aí, aqui esse primeiro aqui, ó, é o que está lá no YouTube. Aí é só clicar aqui na imagem que ele leva você lá para o YouTube, né, para o culto de ontem, tá bom? Acho que é só isso, né, no Facebook. Deixa eu colocar aqui do lado de cá. Deixa eu tirar aqui da janela. E a gente vai para o nosso momento de oração, tá? O nosso momento de oração é um poema, tá? E a gente vai ler esse poema. Querido Senhor Deus, hoje é segunda-feira e estamos iniciando uma nova semana, uma nova sequência de dias com muitos fazeres a cumprir. Nos apresentamos para nesses dias no que vamos viver, te glorificar no que seremos para ti e no que iremos fazer. Te agradecemos por estes momentos de estudos e adoração, por esta oportunidade de estarmos a ti exaltando, sabendo mais e melhor sobre o teu amor, a tua revelação, a tua imensa misericórdia conosco e com toda pessoa. Obrigado por teu Espírito nos ajudar desta forma tão boa. Pedimos que sejamos sábios para aproveitar tantas chances, luz do mundo e sal da terra, o que havemos de ser no que vir, para sermos o que queres que sejamos para todo o mundo, a todos que amas e queres alcançar, abençoar e ouvir. Imploramos pelos líderes espirituais, teus servos chamados, as responsabilidades que assumem contigo todos os dias, uns com atenção espiritual, com teu rebanho, teus amados, outros atenção existencial às carências dos desafortunados. Imploramos, Senhor Deus, por todos estes guerreiros teus, as lutas e dificuldades que enfrentam, que os deixam aflitos, para atenderem os joios, o mundo e tuas amorosas vontades, são carentes do teu apoio, paciência, sabedoria e bondades. Te agradecemos pelos teus queridos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus mimados e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador querido, para sempre, por toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração, não é, para o final deste culto na presença do Senhor. O lembrete que temos aqui é que na descrição deste culto você tem no link 4, não é, lives a respeito do fim do casamento infeliz. São lives, são conversas, entrevistas que nós tivemos sobre vários temas dentro deste assunto, tá? O link 7 lembra 3 cursos que nós recomendamos às pessoas, tá? São 3 cursos que tem nesse link 7. E amanhã a gente vai estar aqui, não é, tratando de outros assuntos também muito importantes para a vida cristã, para o nosso testemunho, para a maneira que devemos ser, viver e agir neste mundo, tá? No nosso anseio de ser luz e sal do mundo. Aqui fala sobre o projeto Atendimentos Sociais. Aqui tem algumas atividades que nós recomendamos, estão aqui. E hoje é um ótimo dia, um maravilhoso dia para você repensar sua vida com o que lhe faz bem, tá? O que lhe faz muito bem. Repense, né? Faça uma listinha das coisas que lhes fazem bem e daquelas que não fazem bem.
E, em vez de você se acomodar com essas que não lhe fazem bem, se aquilo faz bem a outras pessoas, poderia fazer bem a você também. Então, reveja, repense, ressignifique, né, os seus motivos para que aquelas coisas não lhe façam bem. E passe a desfrutar também dessas outras coisas. Tá? Na sua rede social, divulgue uma causa social. Eu coloquei aqui 3, são muito interessantes, tá? Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira e Médicos Cubanos. Então, divulgue esse trabalho, né? Isso faz diferença, faz não, tem feito imensa diferença em muitos países. É interessante esses profissionais nesses 3 programas, que são pessoas que aproveitam que são médicos, que é uma oportunidade maravilhosa de ganhar muito dinheiro com a doença dos outros, né? Ganhar muito dinheiro. Eles abrem mão disto para ir aos lugares mais esquisitos do mundo para cuidar da saúde das pessoas, né? Então, são pessoas que merecem o nosso respeito, o nosso carinho. Então, você divulgando isso é uma maneira, né, de você participar daquilo que eles estão fazendo e a preço alto. Tá bom? Então, descubra na sua rede social, divulgue essas atividades de verdadeiros anjos de Deus, esses homens, essas pessoas, homens e mulheres, verdadeiros anjos de Deus. Eu não me esqueço de uma reportagem que eu li, quando havia aqui os médicos cubanos no Brasil, né, quando tinha aquele programa Mais Médicos, que um senhor idoso e adoentado, lá na ilha de Marajó, ele disse: agora eu posso morrer em paz, porque eu estou vendo um médico entrando na minha casa para cuidar de mim. Para mim e para você, isso pode não significar nada, mas para milhões de pessoas na face da Terra, isso significa muita coisa, tá? Então, divulgue. É uma maneira de você participar desse trabalho maravilhoso que esses anjos estão fazendo pelo mundo, por tanta gente carente nesse mundo, tá bom? Muito bem, eu vou colocar aqui a música final e a gente vai se despedindo, né? A gente vai torcendo que hoje seja um dia maravilhoso para você nos seus relacionamentos com todo mundo e com o próprio Deus, tá? Até mais. Deus abençoe, que esse dia seja um dia especial. Até mais.